Solo aqui, professor Leonir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos estudar como podemos determinar os valores do seno, do cosseno e da tangente dos arcos ou ângulos cujas extremidades encontram-se no segundo, no terceiro ou no quarto quadrantes, conhecendo apenas os valores do seno, cosseno e tangente no primeiro quadrante. Barbadinha. Então, redução ao primeiro quadrante. Tá? Veja que lá na aula 18 nós vimos que os valores do seno, cosseno e tangente de um arco qualquer, valores trigonométricos desses arcos, podem ser determinados através de simetrias com os valores trigonométricos dos arcos do primeiro quadrante, que estão entre 0 e π sobre 2 radianos ou entre 0 grau e 90 graus. Isso é facilmente observado na circunferência trigonométrica apresentada no slide da aula 18. Ó. Então, ali a gente apresentou essa circunferência trigonométrica com os valores de seno, cosseno e tangente dos arcos notáveis. Tá? Mas o que a gente vai estudar serve para qualquer arco. Quer dizer, se eu conheço seno, cosseno e tangente de qualquer arco aqui, né, do primeiro quadrante, eu posso obter o seno, cosseno e tangente de qualquer arco no segundo, no terceiro e no quarto quadrante, tudo por simetria. Isso a gente já andou fazendo na aula 18. Veja aqui, ó, por exemplo, o arco de 120 graus. Ele começa aqui e termina aqui, ó, que é o ângulo central de 120 graus. Né? Veja, se eu levar aqui, determinar o ponto simétrico, esse ponto aqui no primeiro quadrante, eu vou ter esse ponto aqui no 60 graus. E veja que eles são simétricos em relação ao eixo do seno. Então eu vejo que eles têm o mesmo valor do seno, que é raiz de 3 sobre 2, aqui para os dois, e o cosseno deles, ó, tem o mesmo valor absoluto, mas sinal contrário, quer dizer, eles são opostos ou simétricos, um aponta para cá e outro para cá. Tá? Então essa simetria, tá? Aqui, ó, vejo que, por exemplo, 210 graus, ó, 210 graus, né, ele é simétrico em relação à origem ao 30 graus. Tá? Então veja que o seno deles aqui, ó, aqui é menos 1/2 e lá é 1/2, eles são opostos. E o cosseno deles, ó, aqui é menos raiz de 3 sobre 2, aqui é raiz de 3 sobre 2. O cosseno são opostos também. Tá? E assim por diante. Tá? Então, ó, basta conhecermos os valores trigonométricos dos arcos do primeiro quadrante para determinar os valores trigonométricos dos arcos dos outros quadrantes, usando simetrias. Tá? Esse processo recebe o nome de redução ao primeiro quadrante. Então, na prática, a redução é fazer essas simetrias que a gente está fazendo aqui. Né? Desenha a circunferência, localiza mais ou menos os pontos e vê por simetria, né, para ver as distâncias aqui do seno, do cosseno e da tangente. Tá? Então, o importante, o que a gente vai ver aqui, são as expressões que a gente vai deduzir, que são algumas igualdades interessantes, que podem ser úteis durante o desenvolvimento do nosso estudo da trigonometria. Tá? Então, vamos começar no item A, com arcos do segundo quadrante, que quer dizer, estão entre π sobre 2 e π radianos, ou entre 90 graus e 180 graus. Tá? Então, aqui, ó, o arco AM, tá? O arco AM, a extremidade dele está aqui no segundo quadrante. E esse arco é subentendido por um ângulo central que eu vou chamar de x. Então, a medida do arco AM é igual à mesma medida do ângulo x. Tá? Então, vamos determinar como eu quero reduzir o primeiro quadrante. Nós vamos determinar um ponto M' aqui, que é simétrico em relação ao eixo do seno, simétrico ao ponto M aqui. Ó. Tá? Então, eu tenho o ponto M' aqui, tá? Simétrico ao ponto M em relação ao eixo do seno. Tá? Então, aí a gente determinou um arco aqui, ó, AM', tá? Que é subentendido por um ângulo central alfa. Tá? Então, a medida do AM' é a mesma medida do alfa. E veja que essa abertura alfa é a mesma que tem aqui, ó, alfa. Tá? E veja que se eu pegar o x aqui, ó, mais esse alfa, vai dar 180 graus, ou π radianos. Tá? Barbadinha. Tá? Agora, aqui no eixo do seno, ó, nós vamos determinar, né, o segmento OP, tá? Onde esse P é a projeção da extremidade M no eixo do seno e também é a projeção da extremidade M', né, do arco AM'. Tá? E veja que esse segmento OP, tá, é o seno do arco M, tá, e é o seno do arco AM', ou seja, é o seno do ângulo X, né, e é o seno do ângulo alfa.
Tá? Então, o seno do arco AM é igual ao seno do arco AM', que é o segmento OP. Ou seja, seno do ângulo X é igual ao seno do ângulo α, que é a medida do AP. Tá? Então, vamos substituir esse x aqui, ó, pegando essa relação. Ó. Veja que x mais o α é π, ou x mais α é 180 aqui. Ó. O x mais o α dá 180 graus, ou π. Quer dizer, eles são suplementares. Tá? Por que eles são chamados suplementares? Porque a soma deles é 180 graus. Lembre que a gente viu no início do nosso estudo da trigonometria ângulos complementares. Ângulos complementares são aqueles cuja soma é 90 graus. E aqueles ângulos cuja soma é 180, ou π, são chamados suplementares. Né? Então vamos isolar o x aqui para substituir ali em cima. Ó. X é π menos α, ou x é 180 graus menos α. Então, substituindo ali, ó, em vez do seno de x, né, eu vou ter seno de π menos α. É igual ao seno do α. O seno de 180 graus menos α é igual ao seno do α. Então, essa é uma igualdade, né, importante, que é a igualdade de redução do segundo ao primeiro quadrante em relação ao seno. Tá? Então, a gente pode dizer aqui que os arcos ou ângulos suplementares possuem valores de senos iguais. Tá? Barbadinha. Tá? Agora, nós vamos projetar os extremos M e M' no eixo dos cossenos, determinando os segmentos OB e OB', que são simétricos em relação ao eixo dos senos. Então, ó, vamos projetar, né, o ponto M aqui no eixo do cosseno, vamos ter o ponto B e o segmento OB. E aqui projetando o M', vou encontrar o B' e o segmento OB'. Esses dois segmentos, né, eles são opostos ou simétricos em relação ao eixo do seno, ou em relação à origem aqui. Eles têm o mesmo tamanho, só que os sentidos opostos. Tá? Então eu posso escrever que o cosseno de π menos α, que é esse aqui, que é o cosseno do x aqui, é igual a menos o cosseno do α, porque eles têm sentidos contrários, né, ou opostos. Tá? Ou seja, os arcos ou ângulos suplementares possuem valores de cossenos opostos ou simétricos. Tá? Barbadinha. Agora vamos determinar a tangente do ângulo x, tá? Prolongando o raio até o eixo da tangente, obtendo o segmento AT. Então eu quero a tangente desse ângulo aqui, do ângulo x, ó, do arco AM. Então eu vou prolongar o raio aqui, ó, até atingir o eixo da tangente. Ó. Então eu vou ter o ponto T e o segmento AT. Então esse segmento AT é a tangente do ângulo x, ó, do arco AM. Tá? Agora eu vou projetar aqui, ó, prolongar o raio aqui, ó, né, passando pelo ponto M' aqui, ó, até a tangente. Então eu vou encontrar o ponto T', tá? E o segmento AT'. O segmento AT' é a tangente do ângulo alfa, tá? Ou do arco AM'. E veja que esses dois segmentos aqui, eles têm o mesmo tamanho, só que sentidos contrários. Então, de maneira semelhante do cosseno, eu posso dizer que a tangente de π menos α é igual a menos a tangente do α. Tá? Mesma relação. Tá? Ou seja, os arcos ou ângulos suplementares possuem valores de tangentes opostos. Então, essas igualdades aqui são importantes aqui, né? Lembrar depois. Tá? Agora, a letra B, arcos do terceiro quadrante, quer dizer, estão entre π e 3π sobre 2 radianos, ou entre 180 graus e 270 graus. Tá? Então, agora o arco AM tem extremidade do ponto M no terceiro quadrante aqui, ó. Tá? E o ângulo central correspondente x aqui. Tá? Então vamos determinar o ponto M' simétrico ao ponto M aqui em relação ao centro da circunferência trigonométrica, obtendo o arco AM' com ângulo central alfa correspondente. Então nós vamos projetar aqui até atingir o ponto M', aí eu vou ter o arco aqui AM', tá? E o ângulo central alfa aqui, ó. Tá? E veja que esse ângulo alfa também se encontra aqui, ó, porque eles são opostos pelo vértice aqui, ó, tem o mesmo alfa aqui. Tá? Então vamos projetar agora o ponto M, tá, no eixo dos senos para encontrar o seno do arco AM, ou do ângulo X.
e projetar o ponto M' no eixo do seno para encontrarmos o seno do arco AM', tá? Ou do ângulo alfa. Então, projetando aqui o M, eu vou encontrar esse ponto P, aí eu tenho o segmento OP. Esse segmento OP é o seno do arco AM, tá? Ou do ângulo X. Veja que ele é negativo. E projetando o M' aqui no eixo do seno, eu vou encontrar o ponto P' e o segmento OP'. Tá? E esse segmento representa, né, o seno do arco AM', ou do ângulo alfa. E veja que o OP e o OP' são opostos. Eles têm o mesmo valor, mas sentido contrário. Então eu posso dizer que o seno do arco AM é a medida do OP. O seno do arco AM é a medida do OP, que é menos a medida do OP', porque eles têm sentido contrário, que é igual a menos o seno do AM'. Tá? Ou seja, o seno do arco AM é igual a menos o seno do AM'. Como o AM é x e o AM' é alfa, então o seno do x é igual a menos o seno do alfa. Tá? Então, a mesma coisa, agora nós vamos substituir esse x aqui em função do alfa aqui, ó. Tá? Então veja que o x, que é todo esse arco, aqui, esse ângulo aqui, ó, ele na verdade é o π mais o alfa aqui, ó, tá? Ou 180 graus mais alfa. Ó, x é π mais alfa, ou 180 graus mais alfa. Substituindo ali, eu tenho, né, seno de π mais alfa é igual a menos o seno do alfa. Tá? Essa é a relação que tem de redução do terceiro para o primeiro quadrante em relação ao seno do alfa. Tá? Barbadinha. Agora nós vamos projetar os pontos M e M' no eixo dos cossenos. Tá? Então o M aqui projetando no eixo do cosseno, vou encontrar o ponto B e o segmento OB. Esse segmento OB representa o cosseno do arco AM, ou do ângulo X. E projetando o M' aqui no eixo do cosseno, eu vou encontrar o ponto B', aí o segmento OB', que é o cosseno do arco AM', ou do ângulo alfa. E vejo que, da mesma forma que o seno aqui, né, no cosseno eles também são opostos aos simétricos. Tá? Tem mesmo comprimento aqui esses dois segmentos, mas tem sentido contrário. Então o cosseno de π mais alfa é menos o cosseno do alfa. Tá? Barbadinha. Tá? E agora projetando o raio até o eixo da tangente, obtemos o ponto T e o segmento AT, tá? Cuja medida é a tangente do arco AM', ou ângulo alfa, que é igual à tangente do arco AM, ou do ângulo X. Quer dizer, se eu quero achar a tangente do ângulo X aqui, ó, eu vou projetar para o outro lado. E ao projetar aqui para o outro lado, tá, vai dar a mesma tangente aqui do AM' aqui, ó. Tá? Então, esse segmento AT, ele representa a tangente do arco AM', ou do ângulo alfa aqui, e é a mesma tangente do arco AM, ou do ângulo X. Logo, a tangente de π mais alfa é igual à tangente de alfa. Tá? Barbadinha. Tá? Continuando então, letra C. Tá? Arcos do quarto quadrante, quer dizer, entre 3π sobre 2 e 2π, tá? Ou entre 270 graus e 360 graus. Tá? Então, agora nós vamos reduzir do quarto quadrante para o primeiro quadrante. Tá? Então, a extremidade do arco AM está no quarto quadrante. Né? Veja aqui a extremidade, aqui é o arco AM, tá? Ponto M aqui está no quarto quadrante. Né? E subentendido por um ângulo central X agora aqui, tá? Cujas medidas são iguais aqui. Tá? Então, vamos determinar o ponto M' simétrico ao ponto M em relação ao eixo dos cossenos. Tá? Então, ó, aqui nós temos o ponto M', que é simétrico em relação ao ponto M, né, em relação ao eixo do cosseno. Com isso, nós obtemos o segmento, o arco AM', ou o ângulo central alfa aqui. Ó. Tá? Veja, nós estamos agora do quarto para o primeiro, por isso que eu projetei para o primeiro. Veja que essa abertura alfa é a mesma que tem aqui para baixo. Ó. Também é alfa aqui. Tá? Porque o triângulo aqui de cima é igual a esse triângulo aqui embaixo. Tá? Barbadinha. Tá? Então, projetando os extremos M e M' no eixo dos senos,
nós vamos determinar os segmentos OP e OP'. Tá? Então, projetando aqui o M aqui no eixo do seno, ó, eu tenho o segmento OP, tá? E lá eu tenho o segmento OP'. Tá? O segmento OP representa o seno do ângulo X, ou do arco AM. Tá? E o segmento OP' representa o seno do arco AM', ou do ângulo alfa. E vejo que eles são opostos aqui, mas têm o mesmo comprimento. Tá? Então, a gente pode dizer que o seno do arco AM é a medida do OP, que é menos a medida do OP', que é menos o seno do AM'. Tá? Ou seja, o seno do arco AM é igual a menos o seno do AM'. Só que o AM é x e o AM' é alfa, então o seno de x é menos o seno do alfa. Tá? Então nós vamos substituir o x. Então, o que a gente vai fazer agora? Tá? Para determinar o ângulo x aqui, ó, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar todo, né, o 2π, toda a volta da circunferência, e subtrair alfa, e voltar alfa. Tá? Daí eu chego no ponto M. Aí eu tenho o arco AM, ou o ângulo x. Ó. Então, ó, o x vai ser 2π menos alfa, ou 360 graus menos alfa. Então, substituindo ali, ó, tá? O seno, né, de 2π menos alfa é igual a menos o seno do alfa. Tá? Então, o seno de 2π menos alfa, ó, 2π menos alfa, vai aqui, dá a volta completa, 2π, e volta alfa. Eu chego aqui. O seno é esse segmento. Tá? É menos o seno do alfa. Quem é o seno do alfa aqui? Ó? Tá? É o OP'. Como é menos, ele muda o sentido e fica igual ao OP. Tá? Ou ainda, tá, a gente pode dizer que o seno de 2π menos alfa é o seno de menos alfa. Tá? Então, esse segmento aqui é igual ao seno de menos alfa. Quer dizer, se eu andar alfa, eu vou andar essa abertura alfa positiva no sentido anti-horário. Agora, se eu andar menos alfa, eu vou andar alfa no sentido horário. Então, menos alfa é andar essa abertura e terminar aqui. Tá? Então, eu chego na mesma extremidade do ponto M aqui. Ó. E o seno aqui, ó, é o segmento AP. Tá? Por isso que é igual ao seno de 2π menos alfa. Tá? Ou ainda, eu posso dizer que o seno do alfa é igual a menos o seno de menos alfa. Tá? Então, quem é o seno do alfa? O seno do alfa é o segmento OP. O seno de menos alfa é o OP. Quer dizer, o seno do alfa é o OP' aqui, ó, tá? E o seno do menos alfa é o OP. Como tem o menos na frente, ele vai mudar de sentido, daí ele vai ficar igual ao OP'. Tá? Então são relaçõezinhas aqui que a gente pode ir tirando, tá? Barbadinha. Agora nós vamos projetar os pontos M e M' no eixo dos cossenos, tá? Obtendo o ponto B. Tá? E com isso temos o segmento OB, que representa o cosseno do arco AM, ou ângulo X, e do arco AM' do ângulo alfa. Então, ó, projetando aqui, ó, né, no eixo do seno aqui, ó, do cosseno, aliás, tá, nós vamos encontrar esse segmento OB aqui, ó. Tá? E esse segmento OB é o cosseno do arco AM, ou do ângulo X, ou do arco AM', ou do ângulo alfa. Então, eu posso dizer que o cosseno de 2π menos alfa é igual ao cosseno do alfa. Eles têm o mesmo cosseno. Tá? Ou o cosseno de 2π menos alfa é igual ao cosseno de menos alfa. Tá? Pegando a mesma relação de lá. Ou ainda, o cosseno de alfa é igual ao cosseno de menos alfa. Tá? Barbadinha. Tá? Veja, cosseno de alfa é esse aqui. E o cosseno do menos alfa é aquele ali também. Tá? O alfa anda alfa para cá. Aí projeta aqui, eu tenho cosseno. Menos alfa, eu ando para cá. E projeta lá, eu tenho o cosseno, que é o OB. Tá? Barbadinha. Agora vamos determinar a tangente do ângulo X, prolongando o raio até o ponto T no eixo da tangente, obtendo o segmento AT. Tá? Então, nós vamos projetar agora aqui, ó, até chegar no eixo da tangente. Tá? Eu tenho o ponto T e o segmento AT. Esse segmento AT representa a tangente, né,
do ângulo X aqui, ó, ou do arco AM. Tá? E agora nós vamos prolongar o raio aqui, ó, em relação ao AM', ó, até chegar no arco da tangente ali, que eu vou chamar de T', e o segmento AT'. Então, esse segmento AT' tem o mesmo comprimento do AT, tá? Só que eles têm sentidos contrários, então eles são opostos aqui. Logo, a tangente de 2π menos alfa é igual a menos a tangente do alfa. Tá? Quer dizer, a tangente aqui vai funcionar que nem o seno, ó, tá? A mesma relação lá, só que é tangente. Tá? Ou a tangente de 2π menos alfa é igual a tangente de menos alfa, ó, que nem ali, ó, tá? Porque são verticais aqui, ó, são paralelos o seno e a tangente. Ou ainda que a tangente de alfa é igual a menos a tangente de menos alfa. Tá? A mesma relação que lá. Tá? Barbadinha. Tá? Então, como eu disse, né, o importante é lembrar dessas relações aqui, que mostram como é que a gente tira aqui para determinar o equivalente ao primeiro quadrante. Tá? Então, inscreva-se no canal, deixe o like, o comentário e divulgue nossos vídeos aos colegas.